Bom, então voltando aqui ainda no nosso assunto da energia, tudo é uma vibração, então você necessita entrar numa sintonia, tá? E isso aqui, para quem acompanha aqui conosco as novenas de Jesus, a reprogramação que foi feita, acho que foi em fevereiro, março, né? Um pouquinho antes de estourar aí essa questão aí desse vírus, amiguinho, né? Sempre Jesus vem propondo sobre esse universo ressonante, tá? Então, se você vai mudando a sua vibração, se você vai entrando em contato, vai se colocando à disposição e também vai se enfrentando, né? Se encarando, porque não é fácil também, não é. Você precisa olhar para você e precisa se conhecer, se reconhecer, mas não olhar através da culpa, mas se conhecer você. Você precisa conhecer que você é um ser que está aqui hoje na Terra. A Terra, ela é dual, ponto. Nunca isso vai mudar. O que é ser dual, Neiva? É porque aqui na Terra sempre vai existir os dois polos, o positivo e o negativo, tal qual uma bateria, tal qual uma pilha, não é? A bateria ela tem os dois lados e a pilha também, nós também. E qual que é a diferença disso tudo? Eu preciso reconhecer e saber que eu tenho esses dois aspectos dentro de mim. E eu preciso equilibrar esses dois aspectos, tá? Então não existe a pessoa que é sempre boa o tempo inteiro. Por isso que eu sempre vivo falando aqui, ó, eu não sou santa, hein? Fica pensando que eu não sou nada, eu sou a Neiva. E a Neiva requer tudo isso. Ou seja, requer ter consciência desses dois polos. Então, vamos entendendo, estudando e procurando sempre estar no. As pessoas dizem caminho do meio, é isso, é o equilíbrio, tá? Porque você é uma pessoa equilibrada, você não vai virar comida para seres de outras dimensões, tá? Bem, e precisa o que para isso? Bom, hoje em dia, como o acesso à espiritualidade, ele foi muito aberto, tá? Então, como você percebe isso? Por exemplo, você é pai, você é mãe, você tem lá, sei lá, 3 filhos. E você vai usar a linguagem com seus filhos da forma que eles vão entender, certo? Então, você tem um filho de 8, um de 9, um de 10 anos. E então você como pai, como mãe, vai usar com eles uma linguagem que eles vão entender. Você como adulto, né? Você tem um outro ponto de vista, certo? Você está num outro estado, né? No estado da maturidade, que você já conhece um pouco da vida, já vê a vida com outros olhos, as crianças ainda não. Só que tem um deles que é um pouquinho mais interessado, vamos dizer assim. Tem um deles que começa a te perguntar mais coisa e começa a querer saber mais. E aí, para aquele, você vai acabar respondendo mais, se dedicando mais, porque cada um tem um perfil. Mas para aquele que é mais curioso, que é mais inteligente, ele quer ter mais coisas, ele quer ler mais, ele se interessa mais. E aí você vai mudando a sua linguagem, tá? Então, esse exemplo é uma historinha de nós aqui na Terra, aqui neste planeta, ok? Então, todos nós estamos aqui, dentro desse mesmo barco, tá todo mundo igual, tá? No mesmo barco, porque senão, se tivesse alguém melhor que você, não estaria aqui neste planeta. Tá? Então, a diferença é o que você busca. Você quer saber, você tem essa curiosidade, você busca realmente essas respostas para trazer da espiritualidade para a Terra, para viver melhor na Terra e não virar uma pessoa alienada, né? Que tem gente também que é só espiritual, e é só espiritual, e é só igreja, ou é só centro, ou é só não sei o quê, ou é só, sabe, meditação, e isso aí é um desequilíbrio. Lembra que eu falei do caminho do meio, do equilíbrio, dos polos. Também eu não posso ficar só com os meus chakras e com a espiritualidade ativada, não é? Eu tenho que viver aqui na Terra. Então, qual é a diferença? O que acontece? Quando você começa a se conectar, um exemplo, quando você faz aqui a reprogramação, que você se coloca, isso cria uma rede muito forte. Então, nós recebemos tudo isso. Recebemos downloads, informações que ficam aí no teu inconsciente e são disparados em alguns momentos que você precisa usar. É o que acontece comigo, tá? Então, os momentos que eu preciso usar nos meus trabalhos, e eu tô sempre, vamos dizer que com o meu banco de dados aqui, sempre disponível, não é? Então, aí eu busco, né? Eu vou atrás, eu vou lá no Egito, vou lá em Israel, faço tudo isso, e entro em contato e busco
E não é que seja tão fácil, né, quando eu falo isso, não é que seja tão fácil, como eu sempre digo, eu não fico sentado numa mesa tomando chá com Jesus, né, não é nada disso, tá? Mas é uma maneira de conexão, sim. Existe sim essa maneira e basta você acreditar e se colocar aí à disposição. Esse exercício que nós estamos fazendo na reprogramação, ele propõe isso, né? Ele propõe exercícios diários que vai te aproximando, tá? Do teu mestre. Essa é uma forma. Bom, tem outra forma também que eu vou falar um pouco sobre essa ferramenta, e eu falo não é porque eu desenvolvi junto com a minha irmã, que a gente canalizou, nada disso, não. É porque realmente é boa, não é? Lembra que eu falei que eu discuto às vezes com os mentores? Então eu negociei muito, porque na verdade, no fundo eu já sabia que eu ia desenvolver uma ferramenta desse tipo, né? E como eu estava procrastinando muito fazer isso, e a espiritualidade me deu uma forçada de barra mesmo, não é? Então foram momentos muito doloridos, porque eu não queria assumir a tamanha responsabilidade de uma ferramenta dessa, porque quando eu falo de tecnologias, de mesa, essas coisas, é porque eu conheço bastante sobre isso, né? Essas tecnologias, conhecimentos, eles fazem parte aqui da minha alma. Então, eu questionei muito, né? E pedi muito esse respaldo para poder estar aqui hoje falando sobre isso e trazendo isso como uma ferramenta e trazendo também essa informação, essa formação, que é uma ferramenta que abrange aí várias tecnologias e conhecimentos. E conhecimentos até simples, né? Como a radiestesia e conhecimentos um pouco de geometria sagrada e as formas de conexão, tá? Então, o que a mesa de estação radiônica ela proporciona também para você? Lembra que eu falei que a gente nasce e a gente tem aí, sim, alguns fios energéticos, sabe? Que liga você com coisas que você nem imagina. E por que eu descobri isso? Por causa da minha curiosidade. Que eu fui adentrando, eu já estava ferrada mesmo, sabe? Então, quando eu comecei, quando eu voltei do Egito, o primeiro ano que eu fui, porque eu fui arrastada para o Egito, né? Imagina, é uma outra história que qualquer dia eu conto. Mas quando eu voltei de lá, eu já voltei muito conectada com isso, muito expandida, né? Então, lá, o que acontece? Eu fiquei ali 12 dias e aquilo para mim foi uma conexão muito grande. E quando eu já voltei sabendo que eu tinha que fazer esse negócio aí, essa mesa, né? E houve toda essa negociação, sabe? Mas é muita responsabilidade, Bom, quando eu voltei de lá, eu já sabia também que eu também estava ligada a muitos fios energéticos e emocionais com outras dimensões, tá? E não quer dizer que seja coisa boa, hein? Não. Porque era ligação através do quê? Da mágoa, através do domínio, muitas coisas que nós já vivemos muito. Você que está escutando esse áudio, você está até agora escutando tudo isso, que você tem ligação com isso, que você não é uma alma nova, tá? Você é uma alma bem veinha, tá? Não é uma alma adolescente. Então, nós que temos a alma nesse aspecto, a gente já viveu muito, fizemos muitas coisas, só que agora é a hora de transcender, de acabar com tudo, entendeu? Acabar com as dores, com as mágoas e com as mágoas interplanetárias, de onde você passou, porque traz rastro disso, entendeu? Você vai trazendo os rastros disso daí. Então, o que eu vi na minha vida que eu dei um salto imenso? Porque quando eu comecei a desenvolver a mesa, que eu desenhei a mesa inteira e comecei a trazer os portais e comecei essa comunicação toda, eu já comecei a fazer a mesa para mim. Então, eu já fui a primeira a me colocar ali para a própria experiência. E eu passei por vários processos para poder hoje também, né, tá falando para as pessoas e depois comecei a atender muitas pessoas com a mesa. E eu lembro que eu atendi, a mesa ainda nem tinha não era impressa ainda, como está hoje profissionalmente, né? Porque o que é uma mesa, quando eu falo? Não é mesa espírita, tá, gente? Não é uma reunião espírita. É uma superfície em tamanho 3D que ela é impressa com algumas figuras de geometrias e coisas ali que você aprende, se você fizer o curso, você vai aprender. E através disso, a gente conecta coisas que você nem imagina. Então, quando eu fiz o projeto arquitetônico, né, da mesa, e ainda era no grafite, ainda papel canson, eu já aplicava para mim, eu já fazia muita coisa comigo. Eu passei por muitas coisas, para poder hoje estar trazendo para vocês isso, tá? E aí eu vi, sabe? Eu vi porque eu falava para os mentores, assim, eu falava, mas realmente eu vou trazer essa ferramenta, mas só vou trazer se realmente essa ferramenta for ajudar,
for trazer a cura, sabe? Não ser mais uma ferramenta ou algo de propaganda. Aí não sei, eu tava enjoada. Porque a gente ainda vê até hoje, né? Então cada um vai defender o que acredita, tá? Eu não vou falar de outras coisas, eu já fiz muito de curso, de tanta coisa na minha vida, e hoje eu falo com seriedade e propriedade dentro daquilo que é onde eu fluo, onde é a minha vida hoje, onde tem tudo, as minhas histórias que eu descobri de vidas passadas com relação ao Egito e tudo, tá? Então ela vem para ajudar muito mesmo, ela faz realmente coisas incríveis e são tecnologias que é tão maravilhoso, porque ela é diferente, né? Ela é diferente, né? Claro, das outras. Porque cria uma egrégora. E todo mundo que faz essa qualificação aí, que não precisa ser terapeuta, tá? De repente você fala, eu sou terapeuta, eu quero fazer para trabalhar com a mesa. Maravilha, é isso mesmo, a gente incentiva isso. Mas se você sendo um operador de mesa, uma operadora de mesa, você participa de serviços planetários, sabe? É uma coisa mais maravilhosa que para mim é impagável e é uma coisa que não tem preço. E aquele monte de pessoas que se juntam, porque depois do curso a gente mantém, né? Assim, eu não sei se é porque eu sou canceriana com ascendente escorpião, mas eu sou muito intensa e profunda nas minhas coisas. Então eu não dou um curso e largo a pessoa, entendeu? E é por isso que eu não formatei esse curso até hoje para vender ele numa loja, numa vitrine de cursos, tá? Muita gente fala. Um dia eu vou chegar aí, né? Mas agora eu não vou fazer isso ainda não, porque tenho que ter um contato com a pessoa, tá? Tenho que ter. E a gente faz isso bem hoje. Eu já fazia isso antes, né? Eu e a Simone, mas hoje muito mais, por causa da quarentena. Então, os meus cursos hoje são 100% online, mas são em tempo real, entendeu? Então, a gente entra na sala de aula virtual, eu tô vendo você, você tá me vendo, eu tô mostrando as coisas, eu tô falando. E são noites incríveis, assim, né? Então, a gente faz de terças-feiras, tá? Agora, esse que a gente vai ter agora, que vai ser em junho, vai começar no final do mês, eu vou fazer de terças e quintas, porque só uma vez por semana são 2 meses de curso. Imagina quanto eu falo, hein? Já tô aqui falando nem sei quantos minutos, meu Deus do céu, deixa eu ver. Já tô 12 minutos, nem gravei ainda, nem cheguei no exercício. Mas a gente vai fazer dessa vez de terças e quintas, em tempo real, com a aula gravada. E a aula fica com... você tem um acesso no portal do aluno, no nosso site, tem muito conteúdo, tem livros, tem um monte... Gente, é uma infinidade de coisas. E eu sou assim, né? Eu nasci 7 do 7, né? Imagina como eu não gosto de aprender. E tudo que eu sinto que vai acrescentar para todos, né? São informações que sejam válidas dos livros, dos encontros. Olha, é tanta coisa muito legal. E eu garanto para você que você não é a mesma pessoa depois que você entra numa mesa de estação radiônica, tá? Bom, eu não aplico o mês individual para ninguém hoje porque eu não tenho mais tempo e eu foco em ensinar, tá? Mas se você quiser conhecer, o pessoal tá fazendo online, né? Então é você entrar lá no meu site Casa Rede Cristalina e tem uma lista de operadores de mesa, tá? E ou fala comigo também, enfim. Mas eu não aplico mesa individual hoje, só aplico mesa planetária. E as pessoas que fazem curso também com a gente, e os nossos grupos aplicam mesas planetárias. Olha que coisa mais linda, né? Então você se torna um servidor planetário, sabe? E o que acontece quando você está num servidor planetário e operador de mesa? Os mentores começam a focar em você, porque é assim, né? Por exemplo, eu falei, assim, resumindo, eu falei para os mentores, olha, eu quero ser uma servidora planetária, eu quero ser um agente do bem. Então eles vão falar, então tá bom, eu vou treinar você. Então o que eles começam a fazer? Treinar você. Começa a te curar, começa a trazer informações, começa a limpar o seu campo. Não vou dizer que seja uma coisa fácil, porque não é. Não é difícil o conteúdo. O que é difícil são os confrontos que você tem consigo mesmo, né? E outra coisa, você começa a ter uma imagem, uma visão diferente dos demais. Eu acho que tudo tem um preço, sabe? Até eu estava conversando com um amigo mesmo, eu falei, eu queria ser uma mulher normal, né? Pra ir, sei lá, fazer coisas normais, não dá, não consigo, pra mim é um caminho sem volta. Só que você começa a ter mais informação do que os outros e começa a ter um olhar e um ponto de vista diferente, tá? Bom, olha, eu vou terminar esse áudio, porque hoje eu tô com a macaca aqui solta, né? Querendo falar, é muita informação, os mentores são muito conectados, e nesses tempos de mudança planetária, imagina, né? E eu que fiquei em casa sozinha hoje o dia inteiro, imagina as informações. Bom, eu vou terminar aqui e vou gravar agora o exercício
que já estão aqui conectados, tá? E qualquer informação mais sobre mesa de estação radiônica, atendimento e tudo isso, vocês falam com o Lúcio. Eu vou passar o telefone dele, que eu já passei. E ele vai te falar melhor sobre tudo isso, tá bom? Ai, meu Deus, amanhã eu falo mais sobre outras coisas. Olha, te encontro no próximo áudio. Um beijo.